Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online e a gente sempre gosta de receber você e de estar aqui também no nosso GC, participando, vendo a nossa lição aqui da semana e sempre é um tempo muito precioso que a gente, por sinal, compartilha com os irmãos que estão do outro lado. E para começar esse nosso GC aqui, a gente quer começar então orando pela sua vida e pelas nossas vidas, já agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele tem dado, pelo cuidado, mais uma semana e mais um GC que a gente está participando com você que está com a gente, em nome de Jesus. Então, se você puder fechar os seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado, Deus, por ter cuidado da gente em mais uma semana. Que a sua bondade, que a sua graça, Pai, que o seu poder nos motive sempre a te buscar, Pai. Que conhecer o Senhor seja o alvo da nossa vida, Pai. Que a nossa busca diária possa ser te conhecer para além da religiosidade, Pai. Que nesse GC, Pai, nós possamos aprender sobre o perdão, mas não aprender para o nosso intelecto, aprender para sermos praticantes, Deus. Por isso nos ajude, nós que estamos aqui e também os demais irmãos que estão participando do GC, de qualquer outro lugar. Em nome de Jesus, amém. Raíssa. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Digno desta canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Declare isso. O nome que é sobre todos é o Teu, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou declarar, eu vou construir e eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Nós Te adoramos, Jesus.
és tudo que precisamos. Tu és exatamente tudo. Declare isso. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei, pois incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, amém. Pai, obrigado porque as tuas promessas para nós são incomparáveis e o teu cuidado, Pai, é a certeza de que nós viveremos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui e para os demais irmãos que estão participando com a gente desse GC online. Amém, gente? Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o perdão. Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15, sobre o perdão, na oração do Pai Nosso ainda. O texto bíblico fala assim: seu Pai Celestial perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês, né? Então, a lição propõe aqui na exposição do texto que Jesus ele nos ensina a perdoar. O perdão ensinado aos discípulos de Cristo é um perdão sem limite. Então, não existe um limite para o perdão, é um perdão ilimitado, assim como nós recebemos, né? Pois está baseado no perdão de Deus. Assim como Deus te perdoou, perdoou você, Raíssa, e me perdoou, nos perdoou, nós devemos perdoar também. Mas qual que é o limite? Até onde que eu perdoo? Um perdão ilimitado. A lição ela propõe uma discussão aqui hoje, que Jesus nos diz que Deus irá nos perdoar se nós perdoarmos aos outros. Então há uma condicional aqui. Eu vou ser perdoado por Deus se eu perdoar o outro. Na medida em que eu recebo perdão, eu devo também passar esse perdão adiante. Isso não significa que o perdão que concedemos aos outros nos garante o direito de sermos perdoados. Antes, Deus perdoa somente o arrependido. E uma das principais evidências do arrependimento genuíno é um espírito perdoador. Ao invés de eu pensar assim, então se eu perdoo o outro, eu sou perdoado, eu penso assim como eu fui perdoado, eu devo perdoar também.
né? Então, é uma evidência desse que foi perdoado. Como é que você entende, Anderson, esse desafio que é o perdão e também essa evidência que deve ser vista naqueles que dizem seguir Jesus, né? E servir a Jesus, acerca da nossa responsabilidade em perdoar também? Parece que esse texto está trazendo para nós que para viver nesse ambiente de perdão é necessário ter essa consciência da culpa, de culpado, né? Então eu só vou conseguir perdoar o outro, entender também que eu sou culpado, que eu não mereço, e essa consciência do pecado é nesse ambiente de que eu não mereço o que eu vou receber, que é o perdão, porque eu percebo o perdão um pouco diferente de justiça, porque justiça você dá à pessoa o que ela merece. Então, assim, você dá a ela o que ela merece. Mas o perdão não. O perdão você dá o que a pessoa não merece. Então, assim, se eu fiz algo que eu não mereço o perdão, eu estou recebendo ele. Então, é essa graça, né? Entendi. Então, essa consciência que eu vou ter de culpado, de que eu não mereço, que eu sou merecedor de algo ruim ou de nada, eu estou recebendo perdão. Então, esse sentimento é realmente de que eu sou culpado, mas que eu estou recebendo essa graça, né? Entendi. Então, é essa consciência de que, olha, eu não merecia, mas eu recebi, que me leva a olhar para o outro e falar assim, eu não vou dar para ele o que ele merece, e sim o que ele precisa. Porque se Deus tivesse dado para a gente, né, o que nós merecíamos, a gente não estava nem aqui falando, nós nem estaríamos aqui nesse GC. A prova de que Deus, né, melhor, de que nós somos convidados a dar para o outro, né, o perdão, é que nós recebemos o perdão. Então, não esperar também esse ambiente onde o outro não tenha culpa. Muito pelo contrário, às vezes o outro ele não tem razão, ele errou, e a nossa responsabilidade é exatamente essa de dar para o outro aquilo que ele precisa, né? E o objetivo da lição, né, é quando os nossos olhos são abertos, percebemos a enormidade de nossa ofensa contra Deus. E assim, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente insignificantes. Então, assim, quando eu olho para o que eu fiz, para a minha ofensa contra Deus, aí eu passo a olhar para o que o outro fez contra mim e tratar como algo extremamente pequeno. Não tem importância, não tem valor. Diante da grandeza do que eu fiz contra Deus, aquilo que é feito contra mim perde o seu valor. É o que a lição propõe quando fala assim, que quando a gente percebe a enormidade da nossa ofensa contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem insignificantes. E aí, Raíssa, o que você pensa dessa capacidade de discernir que, olha, se eu fiz algo terrível contra Deus e alguém fez algo contra mim e Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar? Por que eu não devo perdoar também? Sabe, na última lição nós falamos sobre a oração do Pai Nosso. E ali o primeiro tópico da lição era reconhecer a Deus como Pai. Não só o meu Pai, mas como Pai Nosso. Ou seja, nós vivemos em uma família. E ter Deus como Pai é incrível, porque a gente pode chegar a Ele aberto. Ele é Pai. Então, essa palavra já diz tudo. Mas também nos impõe uma responsabilidade de ser filho. E o filho, ele carrega as características do Pai. E quais que são as características do nosso Pai? Ele nos amou quando nós não merecíamos, Ele nos perdoou quando nós éramos pecadores, então Ele nos reconciliou a Deus, Jesus nos reconciliou a Deus. Então esse é o nosso ministério, é amar também. Ele é amor, Ele nos amou quando nós não merecíamos. Então o nosso papel como filho, essa nossa responsabilidade é devolver esse amor, é devolver esse perdão, e não como algo automático, robótico, né? Eu preciso ser perdoado por Deus. Não, você já foi perdoado, é dar aquilo que você recebeu. Legal, isso faz todo sentido, né? Os pecados são tidos como dívidas morais e espirituais para com a justiça de Deus. Mas é Deus quem nos oferece perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Por isso, os discípulos de Cristo confessam seus pecados, pois sabem que precisam de perdão. O perdão dos pecados, quer sobre a lei mosaica ou na igreja, sempre é pela graça de Deus e com base na expiação de Cristo. Não é com base nos méritos, não é com base no quão bom a pessoa é em cumprir regras, não é com base no chamado de cada um, não é com base no ministério de cada um, não tem nada a ver com isso. É com base no sacrifício de Jesus. É por isso que o cristão ele precisa ser um perdoador. Primeiro porque ele é filho de Deus. Um cristão que é filho de Deus, ele tem que ter alguma característica que aponte para Deus. Então é essa, de ser perdoador.
pois ele entendeu que foi muito perdoado antes, né? Parece assim, como eu recebi uma graça, uma dádiva, uma bênção, eu não posso reter isso em mim. Seria muito injusto, né? Eu sou perdoado, aí agora eu falo assim, não, mas não quero te perdoar, não. O que você fez é imperdoável, o que você fez, assim, não tem como. O que nós fizemos é que parecia imperdoável, mas Deus, por amor do seu nome, matou o seu filho para que nós alcançássemos perdão e, por meio desse perdão, a graça de também perdoar, né? É incoerente e também hipócrita alguém que se diz discípulo confessar seu pecado e pedir perdão para Deus enquanto guarda rancor de outra pessoa. Aí fica fácil também ser cristão, né? Ser cristão é o quê? Ser perdoado por Deus e em relação ao próximo. Aí não, aí o meu santo não bateu com o da pessoa, aí eu não sou obrigado, eu perdoo, mas eu quero longe, eu não quero ter convívio. Engraçado, interessante, interessantíssimo esse negócio de eu perdoo, mas não quero por perto, porque se Deus nos perdoasse e não nos mantivesse por perto, a gente não teria a menor condição de nos mantermos no perdão de Deus. Esse perdão de Deus nos coloca nesse lugar de novo do relacionamento, nos reconecta a relacionar. Então, quando você perdoa e não quer relacionar de novo com a pessoa, parece que esse perdão está um pouco incompleto, não né? Existe. Não existe isso. Se eu supostamente perdoei alguém e não quero esse alguém por perto, biblicamente, eu não entendi o que é perdão. Porque perdão, né, como o meu antigo pastor dizia, é uma perda muito grande, né? É uma perda muito grande. Por quê? Porque quando eu perdoo, o desafio é eu perdoar quando eu sei que eu tenho a razão está comigo. Não, a razão não está. A razão está com Cristo, na cruz. A razão está com o reino de Deus. E se eu não perdoo, um reino dividido não se mantém de pé. Agora, como é que pode alguém falar em nome de Deus e não perdoar como Deus está disposto a perdoar? Mas o que a pessoa fez comigo é porque não fez contigo, pastor. É porque a ofensa que nós fizemos contra Deus, ele perdoou. Se Deus perdoou, irmão, a síntese é essa. Se Deus perdoou o meu pecado contra ele, não há nada e nem ninguém que eu não possa e não deva perdoar. E isso diz respeito também a testemunho, porque se nós falamos de Deus e nós não perdoamos como Deus, a gente não conhece a Deus como Deus pretende se revelar a cada um de nós ainda, né? Quando o cristão ele considera o quanto Deus já lhe perdoou, o seu coração é tomado por uma disponibilidade de perdoar. De verdade, irmãos, quando eu percebo que Deus teve poder e amor para perdoar Rafael aqui, se Deus, irmãos, de verdade, você que está participando do GC com a gente, se Deus perdoou o pastor Rafa aqui, além de não ter ninguém que Deus não possa perdoar, eu tenho a responsabilidade, o apóstolo Paulo chama de dívida, eu tenho uma dívida de perdoar. E aí, é exatamente o exercício que eu tenho que fazer diariamente, é abdicar das minhas razões. Né? A gente não entende quando Cristo fala assim, se você souber que seu irmão tem algo contra você, largue a sua oferta e vá até ele. Não importa se eu estou com a razão ou se o irmão está movido, não interessa. Se o irmão tem algo contra mim, eu sou um agente de pacificação. Eu vou até ele para quê? Para buscar vencer? Para buscar me justificar? Não, eu vou até ele para quê? Para que haja perdão e que por meio do perdão o reino de Deus ganhe com isso. Eu sei que isso é desafiador e parece às vezes que é até uma utopia. Isso é bonito demais, isso é bonito. Não é bonito, é vida cristã. É o que nós devemos viver. E entra nesse ministério que todos nós somos chamados, que é o ministério da reconciliação, né? Às vezes a pessoa tem dúvidas de qual ministério que ela pode ter ou exercer, esse é o ministério geral que todos temos, né? Da reconciliação. E é engraçado, né? Porque se todos nós temos esse chamado da reconciliação, esse ministério, quando eu retenho o perdão, é como se eu dissesse assim, olha, Deus vai te perdoar, mas eu fico um pouco longe de mim. Como é que pode? Não tem a menor possibilidade. A falta de perdão é um pecado e deve ser confessado como tal. É por isso que a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso irmão. Irmãos, tão importante quanto amar a Deus é a prova de que amamos a Deus amando o nosso próximo. Se nós tentarmos amar o que é invisível, não há a menor possibilidade. Deus fala assim, vocês provam que me amam quando vocês se amam entre si, né? Amam uns aos outros, é esse o nosso desafio. É por isso que a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também entre nós e os nossos irmãos, conforme a semelhança da cruz de Cristo. Temos duas linhas da reconciliação, uma linha vertical, que é uma conexão entre nós e Deus,
E uma linha também horizontal, que é a reconciliação entre eu e a Raíssa, entre o Jairo e o Anderson, entre cada um de nós, entre você e o seu familiar, entre você e o seu pastor, entre você e o seu amigo, entre cada um de nós, entendeu? Essa relação do perdão horizontal, né? Se recebemos o perdão para com Deus, que é a conexão vertical, devemos conceder o perdão para com o outro, que é a conexão horizontal. Concluindo, Deus tem nos dado Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, todos os dias. O Anderson, Raíssa e Jairo, e também Rafael, e também você que está participando com a gente. Deus tem nos dado o perdão dele todos os dias, gratuitamente, né? Sem mesmo que o mereçamos. Ele espera que usemos do mesmo desejo ou espírito gracioso para com os que nos ofendem. Recebemos do nosso Pai Celestial o perdão que nos foi ofertado gratuitamente na reconciliação alcançada por Jesus. Por isso nós não podemos negar o perdão. É uma opção perdoar? No cristianismo, é uma opção perdoar? Perguntar para você que está participando do GC com a gente. Você acha que no cristianismo perdoar é uma opção? A resposta é não. Inclusive, eu acho que o perdão, o perdoar, é um sinal do nosso cristianismo. Eu sou cristão se a minha fé perpassa pelo perdão. Se eu não perdoo, eu sou qualquer outra coisa, menos cristão. Porque um cristão, de verdade, ele precisa perdoar. E como que você que está participando com a gente, como que você que está aí do outro lado, e nós que estamos aqui, podemos aplicar isso às nossas vidas? Bem, as ofensas das pessoas contra nós não são significantes perto da ofensa que nós cometemos contra o nosso Pai. Ok? Contra o nosso Pai Celestial. Se Ele mesmo, que é o nosso Pai, Ele não levou isso em conta, Ele resolveu essa problemática. Logo, se somos perdoados por Deus, nós devemos também perdoar ao nosso próximo. A pergunta que eu quero deixar para você que está aqui e depois para você que está aí do outro lado é: será que tem alguém, uma pessoa, um nome, algum familiar, alguém que a gente supostamente perdoou, a gente quer distância? Será que isso é perdão? Será que perdoar e não querer contato é perdão? Lembrando que o parâmetro de perdão é Deus. Deixa eu perguntar para você que está participando com a gente. Será que existe algum nome, alguma pessoa, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um filho, um esposo, uma esposa, um pastor, um amigo, um líder? Será que não existe alguém que você deva perdoar? E será que não há alguém que você supostamente perdoou, mas você quer distância? E isso será que não é confuso? Será que se Deus nos perdoasse e dissesse assim: olha, está perdoado, mas fica longe, será que isso não seria um pouco difícil ou diferente de se compreender? Então o desafio que a lição propõe para você e para nós que estamos aqui é que nós perdoemos, tendo como parâmetro o perdão que recebemos. E no perdão que recebemos, a gente não merecia, mas nós também não somos perdoados para ficarmos ou vivermos distantes, somos perdoados para agora nos relacionarmos com Deus. Que Deus nos capacite, que Deus te capacite a ser um agente de perdão. Que a marca da nossa fé seja a disposição de perdoar. Que a gente brigue, sabe? Que a gente brigue entre a gente, quem vai perdoar primeiro. Né? Eu quero perdoar, não, eu te perdoo, não, eu te perdoo antes, não, nós nos perdoamos, que a gente brigue uns com os outros para saber quem é que vai perdoar, mas que seja visto na nossa caminhada cristã essa disposição de ser um agente de perdão. Amém? Que bom, foi muito bom esse tempo aqui e que Deus ele te abençoe, que Deus dê para você uma ótima semana. Na semana que vem nos encontramos também, em nome de Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu
vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração